Olá, segundo ano. Agora nós iremos trabalhar na apostila de português, na página de número 20. Apostila de português, página número 20. Vocês se lembram do conto da onça e do bode, né? Que nós trabalhamos ontem, né? E sobre a esperteza do bode, né? Ele acreditava que a onça era muito mais forte do que ele e ele resolveu vencer a onça usando a sua esperteza. Muito bem. Agora, na página de número 20, o que nós iremos fazer? Nós vamos reler esse trecho do conto e depois que nós fizermos a leitura, nós iremos contornar as letras iniciais de cada frase e os pontos finais. Vamos lá? O bode foi ao mato procurar lugar para fazer uma casa. Achou um sítio bom, roçou e foi-se embora. A onça, que tivera a mesma ideia, chegando ao mato e encontrando o lugar já limpo, ficou radiante. Cortou as madeiras e deixou-as no ponto. O bode, deparando a madeira já pronta, aproveitou-se erguendo a casinha. Então, nós vamos contornar todas as letras iniciais das frases. A primeira frase, o bode foi ao mato procurar lugar para fazer uma casa. Qual que é a letra inicial dessa frase? O. Contornem a letrinha O. Certo? Contornem a letrinha O. Feito isso, próxima frase. Achou um sítio bom. Qual que é a primeira letra dessa frase? A. A terceira, roçou e foi-se embora. Qual que é a primeira letra dessa frase? R. Muito bem. R, né? Letra R. Agora, a onça que tiver a mesma ideia. Qual que é a primeira letra dessa frase? A. Chegando ao mato e encontrando um lugar já limpo, ficou radiante. Agora a próxima. Cortou as madeiras e deixou-as no ponto. Primeira letra dessa frase, letra C. Agora, o bode, deparando a madeira já pronta, aproveitou-se erguendo a casinha. Qual que é a primeira letra dessa frase? O. Certo? Muito bem. Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos contornar todos os pontos finais que estão nesse trecho do conto, tá? Então, aqui tem um ponto final, aqui tem outro, aqui, aqui e aqui, certo? Feito isso, vamos para número 5. Então, no exercício 5, pergunta assim: converse com os colegas e responda. O que vocês concluíram sobre o uso da letra maiúscula e do ponto final? Em que situações nós utilizamos a letra maiúscula? Quais situações? Em início de frases. Muito bem. Então, vocês escrevam. Usamos a letra maiúscula em início de frases. E o ponto final? Quando nós utilizamos o ponto final? O ponto final é utilizado para marcar o fim de uma frase. Então, escreveu a frase, encerrou, terminou. Como que a gente faz para terminar a frase? Usando o ponto final, tá bom? Então, escreva. O ponto final é usado para marcar o fim de uma frase. Muito bem. Número 6. Agora, releia o início da biografia do escritor do conto A Onça e o Bode. O que é biografia?
é a história da vida de uma pessoa, de um escritor, né? Aqui é a biografia do escritor Luiz da Câmara Cascudo. Ele escreveu o conto A Onça e o Bode, certo? Então, vamos ler o início da biografia do escritor do conto A Onça e o Bode. O escritor Luiz da Câmara Cascudo nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Contorne as palavras que não iniciam as frases, mas estão escritas com letra inicial maiúscula. Nós não vamos contornar. Escritor tem letra maiúscula? Não. Luiz. Sim, tem o L. Muito bem. Então, vamos contornar a palavra Luiz. Da. Não. Câmara. Sim. Cascudo. Sim. Nasceu. Não. Em. Não. Natal. Sim. No. Não. Rio. Sim. Grande. Sim. Do. Não. Norte. Sim. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Contornar essas palavras, tá? Agora, na número 7, na página 21, nos pergunta o seguinte: as palavras que você contornou dão nome a quê? Luiz da Câmara Cascudo é o nome de quem? Nome de uma pessoa. Natal, Rio Grande do Norte, é o nome de um lugar, de uma cidade e de um estado. Então, o que nós podemos concluir? Nós utilizamos letra maiúscula, iniciou a escrita de uma frase, a primeira letra precisa ser maiúscula. Em quais outras situações que nós utilizamos letra maiúscula? Quando nós vamos escrever nome de pessoas, nome de cidade, nome de estados, nome de países, sobrenomes de pessoas, tá? Então, vamos ler aqui no retângulo roxo. Os nomes que são sempre escritos com letra inicial maiúscula são chamados de nomes próprios. Eles são diferentes dos nomes comuns, que são escritos com letra inicial minúscula. Os nomes próprios podem estar em qualquer lugar da frase, no começo, no meio ou no fim. Eles nomeiam pessoas, personagens, cidades, países, continentes, ruas, praças, rios, oceanos, planetas, marcas de produtos, etc., entre outros, né? Muito bem. Agora, na número 8, observe as palavras destacadas nas frases. Vamos lá? O bode usou a madeira para erguer a casinha. Essa madeira está escrita com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Agora, na segunda frase. O pai do meu amigo chama-se Antônio Madeira. Essa palavra madeira está escrita com letra maiúscula. Muito bem. Por que essa primeira madeira não está escrito com letra maiúscula e a segunda está? Porque essa primeira palavra madeira é um nome comum. Então, ela é escrita com letra minúscula. Agora, essa madeira aqui indica o sobrenome de Antônio. Então, nós escrevemos ela com letra maiúscula. Muito bem. Agora, aqui embaixo. O bode foi ao mato procurar um lugar para fazer uma casa. Meus vizinhos vieram do Mato Grosso. Por que esse primeiro mato é minúsculo e o segundo mato é maiúsculo? Porque esse primeiro, também como madeira, é um nome comum. Já aqui embaixo, nesse segundo caso, ele indica o nome de um estado. Então, ele precisa ser escrito com M maiúsculo, certo? Então, na letrinha A, pergunta assim:
Por que as palavras madeira e mato são escritas com letra inicial minúscula? Porque são nomes comuns. Então, vocês escrevam aqui. E na letra B, por que as palavras madeira e mato são escritas com letra inicial maiúscula? Porque são nomes próprios. Muito bem! Agora, segundo ano, na página 23, nós temos a produção de um texto, tá? Vamos lá? Vocês farão como tarefa de casa o seguinte: vocês vão utilizar o caderno de português e irão copiar esse trecho do conto A Onça e o Bode, com letra cursiva, é claro, né? Observando o quê? O espaço que tem aqui, que é chamado de parágrafo, certo? O travessão, parágrafo, travessão, parágrafo, parágrafo, travessão, parágrafo, parágrafo, travessão e parágrafo, respeitando os parágrafos, os travessões, respeitando as letras maiúsculas, os pontos, aqui 2 pontos, aqui reticências, aqui 2 pontos, ponto final, tá? Prestando atenção a todos os sinais de pontuação, tá? Escrevam, copiem esse trecho do conto A Onça e o Bode e escrevam no caderno de português. Essa é a tarefa de casa, tá bom? Um super beijo! Até mais!